Fala galera, depois de assistir a série inteira e as milhares de edits sobre Invencível, isso realmente foi estranho. Enfim, eu comecei a pensar, por que a série se tornou tão famosa? O que ela tem de especial? Pegue sua pipoca, sua bebida, pois hoje você descobre por que Invencível é tão aclamado. Primeiro tópico, o começo. Os heróis em si têm dois modelos de história de origem. No primeiro, eles nascem com esses poderes vindo de, sei lá, uma descendência, algo assim. Exemplo disso é o Superman. E no outro, eles adquirem esses poderes por algo especial. Exemplos disso são, como eu citei, o Superman, que é um ser de outro planeta enviado por uma nave, e o Shazam, que ganhou os poderes por conta de um velho pedófilo. Põe as suas mãos no meu cajado. Sai fora. O Mark é simplesmente filho do maior herói da Terra, de uma raça de alienígenas muito fodas. Mas é aí que vem a primeira diferença. Enquanto nas outras histórias de heróis, como Homem-Aranha, Batman e Superman, o início delas é marcado por morte. O ponto inicial é marcado pela morte. Eu gostei assim, Exemplo disso é a morte dos pais do Bruce Wayne, a morte do tio Ben e a morte da porra do planeta inteiro do Clark. A história do Mark não. Ela não começa com morte. O Mark, ele só quer seguir o legado do pai. Ser igual a ele. Até que o Miniman pega, destrói uma parte comicamente grande de uma cidade, mata os guardiões globais e espanca brutalmente o Mark. O Invisível muda, e a história se desenvolve em razão disso, mas não começa por conta disso. Isso não é o startup da história. Em Invencível, o mundo não é certinho, e é esse o diferencial. Os heróis não são pessoas super bondosas, eles são pessoas. E pessoas? Eles traem, matam e por aí vai. Por ser para um público mais adulto, ocorre sangue, mortes e temas mais sensíveis. Exemplo disso é o abuso que o Mark sofre pela Nyssa. Tudo isso serve para dar peso à história. Isso faz com que a série seja desenvolvida de uma maneira mais realista e profunda. Coisa que não acontece em outras histórias, como a da Marvel ou a da DC. Segundo tópico, começo, meio e fim. Quando paramos para ler HQs ou coisa do tipo, sempre temos as milhares e milhares de histórias iguais. O universo Marvel segue as mesmas histórias, os mesmos personagens e as mesmas bases há anos. Não existe fim para as histórias. Se você quiser começar a ler as HQs hoje em dia, se você é alguém leigo que não conhece, você vai ficar perdido para um caralho. Porque não existe um tutorial para começar a ler trocentas histórias de mesmo nome. Exemplo disso é que existem dois universos Ultimate. Duas histórias diferentes de mesmo nome, mesmos personagens. Uma pergunta pertinente é: por qual você começa a ler? Eu não sei, velho. Eu não sei, porque é muito confuso. Mas aí você me pergunta, não é só ler o universo original? No universo original, os roteiristas se perderam. Porra, a Mary Jane se casou com o Venom, velho. Cara, isso é insano, a um ponto que se torna trágico. Isso é um problema que não acontece em Invencível. A história começa, se desenvolve e termina. E é ponto. Entende? No final das contas, Invencível é a história do Mark. Quando a jornada do Mark acaba, a história acaba junto. Não é inventado coisas novas, linhas cronológicas diferentes ou novas histórias. Existe uma linha cronológica e é isso. A história não é perfeita e ela tá bem longe disso, mas ela é boa o suficiente para te cativar. Invencível ganhou o público por sair da mesmice. A mesma história, os mesmos vilões, os mesmos dramas, os mesmos heróis. Invencível monta seu universo com base na nossa realidade. A realidade de Invencível é fantasiada? Sim. Ela é, mas existem pitadas de mundo real. E é isso que faz ser especial. Terceiro tópico. Temas novos para a época.
A Guerra Invencível é uma guerra na qual várias versões diferentes do Mark aparecem para fazer as piores coisas do mundo, como destruir cidades, matar pessoas, derrubar monumentos, se intitular de e falar que te ama e em domingo qualquer falar que você manipula ela e te bloqueia, mesmo que você tenha feito de tudo por ela. Sem dúvidas, essa é a pior maldade possível. O multiverso naquela época não tinha a fama que tem hoje. Invencível foi uma das primeiras histórias a usar o multiverso e canonizar parcerias. Porra, cara, literalmente existe um volume inteiro de Invencível com Homem-Aranha. Isso atraiu o público novo para a época. Não era comum abordar temas pesados em obras de super-herói. Robert Kirkman criou o Invencível para isso. Em suas palavras, ele diz: mas mais do que desconstruir os super-heróis, queria celebrar o que torna eles legais. Adoro o fato de que você pode ter drama intenso, história de partir o coração e na próxima página você pode fazer uma luta pesada. Você pode tornar a HQ divertida por algumas páginas ou assustadora por algumas páginas. Está tudo certo por estar no guarda-chuva das HQs de herói. O Kirkman, acima de querer desconstruir heróis, ele gostaria de apreciá-los. Essa é a diferença entre ele e o Garth Ennis, criador de The Boys. Ambos são sátiras às histórias famosas, como Superman, Mulher Maravilha, Batman, Homem de Ferro e coisa assim. Mas enquanto The Boys foi feito para ultrajar o gênero de super-heróis, Invencível é feito para o ressignificar. Invencível é feito para contar a mesma história de um jeito que você nunca viu. Invencível é um novo jeito de contar a história de um universo saturado. Último tópico: o desenvolvimento do herói. Quando vemos a história de Invencível, vemos que ela começa com uma família feliz: Nolan, Debbie e Mark. Nolan é o fodendo maior herói da Terra da raça Viltrumita, Debbie, uma humana, e Mark, filho dos dois. O Mark passa a história inteira se desenvolvendo, tentando ser melhor. A primeira mudança, amadurecimento do personagem, é quando ele para de admirar o pai para detestar ele. Isso sinceramente me lembra o programa do João Kleber, o Casos de Família. Quando o Mark luta contra o Nolan e perde feio, o Miniman vai embora. É ali que o Mark entende que o pai é um arrombado. Ele matou milhares de pessoas para nada, só para provar um ponto doentio. Mas depois de um tempo, ele visita o pai. Mas ele não sente ódio, e sim saudades. Saudades de tempos mais fáceis. Saudade do tempo que todos ligavam o videogame e jogavam o Prime do Fortnite. Mark entende que alguns vilões merecem morrer. Ele entende isso depois que o Ergstrom sequestra sua família inteira, tortura sua mãe e manda o Mark para várias dimensões. Em uma luta entre os dois, Mark o mata, e logo em seguida vem uma culpa avassaladora. Não era isso que ele queria. Ele não pode matar. Ele não quer ser igual ao pai. Ele não pode ser igual ao pai. Então ele muda o traje. A mudança do Mark, de alguém inocente para alguém sério, alguém que sabe o que precisa fazer e vai fazer se precisar. Em determinado momento, o Ergson volta, e o Mark percebe que deveria ter matado esse arrombado. O Ergson volta e causa uma guerra fodida, intitulada de Guerra Invencível. Isso é um problema tão grande que o Mark pensa que realmente deveria ter matado, mas não o faz, por indecisão, se deve ou não deve matar Ergson. Nisso, abre uma brecha e ele escapa, depois de matar milhares de pessoas. Mark promete a si mesmo que da próxima vez não vai hesitar em matar um vilão. E assim é feito. Ele abre grandes e enormes e gigantescas aspas. Mata o Conquista. E ele não faz isso de um jeito normal, ele mata o Conquista brutalmente. A partir disso, vemos um Mark mais agressivo, mais violento, explosivo. Exemplo disso é que na Guerra Traxa, ele mata o inocente que estava com o hospedeiro traxano. O Mark começa a se perder. Ele começa a entender seu pai, mesmo que ainda não o perdoe. O Mark amadurece durante a história. Ele deixa de ser aquele garoto que enxerga tudo como se fosse maravilhoso para enxergar do jeito que é. Após muitas coisas que acontecem na história, Mark volta a usar seu traje clássico, pois ele acha que a versão dele de agora não é mais o herói que ele sempre foi. Mas ainda existe aquela fagulha do traje azul e preto.
Tanto que em uma luta contra o Treg, ele está com o filho do ex-regente Viltrumita de refém e fala: se você não soltar minha filha, eu mato ele. O Alroso simplesmente responde: você é um mocinho, não faria isso. O Mark responde enquanto mata o filho dele: cansei de ser bonzinho. Após todas as lutas e as merdas que ele passa, ele muda, endurece, amadurece. Após matar o Treg, ele é nomeado líder do Império. É ali que acaba a jornada do herói. Ele entende que para ser um herói, não basta ser bonzinho, porque afinal, como o próprio Cecil fala, ou você é o herói, ou você salva o mundo. Não tem como ser os dois. Subtópico: heroísmo. O Mark demonstra que ser um herói não é ser 100% bondoso, mas é sempre tentar ser melhor. Durante a jornada, o Mark passa por diversas merdas. Ele é abusado, brutalmente espancado, traído, largado, mas ele não se entrega. Mesmo ele mostrando que os heróis não são perfeitos, ele tenta ser, pois ele quer melhorar. O Mark, por conta de suas ações, quebra aquela ideia de que heróis não matam, heróis não cometem erros, mas nem por conta disso, o Mark deixa de ser alguém bom. Ele só é alguém quebrado por dentro. O heroísmo do Mark não é uma linha reta, e sim uma linha tênue. Em vários momentos ele está a ponto de cair, se entregar ao mal, se tornar uma das suas versões malignas, mas ele não o faz. Ele não faz porque ele quer ser um herói. Ser um herói vai além de boas ações e um bom coração. Ser um herói é uma escolha que ele precisa tomar a cada dia. Ser melhor a todo momento. É por conta de tudo que eu falei que Invencível fez tanto sucesso. A sua fácil identificação com o Mark é algo maravilhoso. Você se coloca no lugar do protagonista. E até mesmo a ideia de não ser um mundo de heróis que sempre faz com que o público veja há milhares de anos. Invencível, ele muda. Invencível, ele te transforma uma nova história. Enfim, eu acho que eu não tenho muito mais o que falar. Vou ficando por aqui. Foi um prazer fazer esse vídeo. Valeu, falou e fui.